Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, aqui, dia 18 de agosto, né, uma quinta-feira chuvosa nessa nossa região aqui no noroeste do Paraná, pessoal aí da Unipar, de todas as unidades, não só aqui desses polos que a gente conhece, mas por toda a região que se estende, que estão cursando a disciplina de esporte adaptado, inclusão social, disciplina essa que teve uma atividade bem intensa com a professora Gabriela, vocês viram todas as aulas conceituais ao longo dessas semanas, e a gente tem esse encontro, né, que a gente traz algumas novidades, algumas particularidades dessa área, e ficou a mim a incumbência de conversar um pouquinho sobre esporte adaptado e talvez trazer a vocês algo bastante concreto, real, do mundo contemporâneo, as coisas que acontecem na vida real mesmo, né? Nós temos todos aqueles conceitos da área acadêmica, o manual de conduta, os procedimentos éticos, tudo que a gente vê na teoria. Mas e aí, como que é esse mundo real, né? Como que isso tudo acontece? E eu trouxe um cara aqui fantástico, aqui da cidade de Cianorte, né, o Robson. Ele, além de atleta da modalidade de handball sobre cadeira de roda, aqui de Cianorte, já disputou várias competições em anos anteriores, vai falar um pouquinho sobre isso, vai falar um pouquinho sobre o cotidiano da vida dele, e também ele é um dos diretores de uma associação específica para deficientes aqui na cidade, a DEFIC, que tem em outros municípios também, né, associações similares a essa, que contribuem de forma importante para o desenvolvimento das pessoas em condição especial, né, que precisam de algum auxílio, né, e aquilo que a gente discutiu em outros encontros, nas aulas conceituais, da importância da inclusão, tá? Bom, dando continuidade aqui, eu queria apresentar primeiro, deixar esse momento bem informal, né, Robson, o pessoal vai estar assistindo a gente no Brasil todo, conhecendo um pouquinho também da tua vida, da tua história, e eu vou ser um entrevistador, não sou, tá? Não é de praia, sou professor, mas vou me aventurar aqui a ser um intermediador, uma pessoa que vai fazer algumas perguntas, mas o mais importante é você hoje falar um pouquinho da atualidade, mas antes de mais nada, se pudesse externar para nós a sua deficiência, né? Ela é congênita, ela foi traumática, como que isso surgiu, né? E obrigado, viu? Obrigado por ter aceito esse convite. Isso, eu que agradeço ao convite. Boa noite a todos e a todas. Como o professor Ben já mencionou no momento anterior, meu nome é Robson. Eu tenho 41 anos completos. Tive poliomielite logo ao nascer, então é uma deficiência já congênita. Já convivo com ela aos 41 anos. Mas eu tenho uma vida normal, um trabalho, pratico meu esporte, faço tudo o que preciso fazer, não me deixo me abater pela deficiência, não. Perfeito. E esse processo, então, você teve lá na infância, e daí vem uma pergunta que é uma curiosidade. Hoje a gente fala muito de inclusão, a gente fala muito sobre a profissão de educação física, o impacto que ela tem, às vezes, até lá na aula de educação física da escola. Hoje existe um olhar mais apurado para isso, né? Profissionais que têm que se especializar para atender. Mas como foi na tua época, na escola? Como é que você se virou na época? Porque você é jovem, tá? Sim. Porque eu estou da mesma idade que você, então assim, mas como é que foi lá na década de 80, 90, passar por tudo isso aí? Sim, bem lembrado. Hoje a gente fala muito sobre isso e hoje realmente está fantástico. Eu acompanho, eu vejo nas escolas, tenho amigos que frequentam ainda, né? Mas na minha época não tinha toda essa acessibilidade, então, mas para mim foi tranquilo. Fazia educação física junto com os demais. Quando era algo pesado demais que via que não dava para fazer, o professor passava outras atividades. Mas hoje está bem mais evoluído do que naquela época ali, 90 e pouco. E um dos temas que a gente discute nessa disciplina, que muitos professores que são mais específicos dessa área, eles comentam, é da questão do preconceito, né? Apesar do esporte, ele potencializa uma inclusão maior, mas como é que era esse cenário na época da escola? Como é que você lidava com isso?
Porque você é um cara comunicativo. Você era assim também? Você era mais descolado na escola? Sim. Ou você era um pouco tímido? Como que era? Não, isso já é algo que já me acompanha desde sempre. Sempre fui bem extrovertido, bem comunicativo, bem conversador. Então, não. Então, quem estava do meu lado já tinha aquilo como normal. Então, às vezes, quem não conhecia, quem chegava ali, então tinha aquele receio, ia mais devagar, mas depois não, já pegava o jeito, já ia de boa. E hoje você faz parte, né, na atualidade da equipe aqui de Cianorte de handball em cadeira de roda. Sim. Mas isso não é recente, né? Você já fez parte de equipes anteriores aqui da cidade. Eu me lembro bem, né? Eu estou há algum tempo aqui já na Unipar, há 15 anos. Eu lembro do professor Ricardo Carminato, Sim. depois da professora Ellen, o professor Marcos Sugmati, que trabalhavam com essa modalidade. Como é que surgiu esse primeiro contato com o handball em cadeira de roda? Na rua, foi algo assim, bem diferente. Estava na rua, fui convidado para vir conhecer, vim conhecer e de lá para cá confesso que não me vejo mais sem. É algo que é realmente fantástico. Eu assisti, tive a curiosidade, às vezes eu apareço ali no sábado, porque a equipe de handball treina aqui na Unipar de Cianorte aos sábados, né, com o professor Cláudio, né, professor Mineiro, a gente conhece como Mineiro, e ele dá o treino para esse grupo, cara, é impressionante, assim, a gente tem aquela visão ainda, as pessoas que não conhecem o esporte têm aquela visão, não, deve ser um pouco mais delicado, tem que tomar cuidado para não se machucar, eles sabem como é que é. O negócio estrala ali, né? A cadeira bate na outra, tem a disputa, puxa daqui. Tombo, é chão, vai pro chão do mesmo jeito. Eu vi uma particularidade, Robson. Como é que foi aquela cena lá que quando você cai da cadeira, o pessoal começa a aplaudir? Como é que é? Uma brincadeira? Como é que é? Normalmente é um batismo, né? Todo Sim. mundo que vem tem que cair o primeiro tombo, né? E tem alguns que levam 1 ou 2, 3 treinos para cair, mas acaba caindo, assim. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Que legal. A disputa realmente é ferrenha e a gente não alivia, porque tem meninas também que treinam junto, mas a disputa é a mesma. A vontade de ganhar, de pegar a bola, de participar é a mesma, tanto para elas quanto para os meninos também. E você que está já há algum tempo, né? Você já passou por alguns anos, né? Fazendo parte dessa equipe. E viaja, vai para as competições, são competições em nível estadual, nacional. Já rodou um pouquinho por aí? Sim, eu particularmente com a equipe devo estar uns 8 anos, né? Tivemos 2 anos que por conta da pandemia ficamos parados, mas acredito que estou há uns 8 anos. Sim, nós viajamos e bastante. Nós temos uma agenda de campeonatos, né? Normalmente no ano fazemos 3 campeonatos oficiais, Parajaps, Brasileiro e Paranaense. Normalmente cada ano é em uma cidade. Nós fomos para Curitiba, Londrina, Toledo, Francisco Beltrão, várias cidades, com a equipe toda, um pessoal da equipe técnica também. E o que acontece, muitas vezes, a gente sabe que cada pessoa que participa ali da modalidade tem uma determinada deficiência, né? Limitação. E essa limitação, ela foi causada, como a gente comentou, até às vezes por traumas, né? Sim. Por acidentes, e existe cada um com uma certa característica de limitação mesmo, né? Um comprometimento motor. Correto. E esse comprometimento motor, ele impacta lá na hora do jogo, porque eu sei que tem pontuação, cada atleta tem uma certa pontuação de acordo com a condição motora. E isso tem uma combinação no jogo que não pode ter tantas pessoas com determinada pontuação, porque senão dá muita vantagem para outro time ou desvantagem, né? Perfeito. Nós temos hoje, atualmente, 3 modalidades, o 4A e o 4B e o 7. Isso no handball. No handball, para o handball. Então, o 4 é em 4 pessoas, o A é uma pontuação mais alta, o B é uma pontuação mais baixa, e o 7 é 7 pessoas, aí uma pontuação mais alta. Então, cada atleta ele tem a sua classificação de acordo com a sua lesão. Entendi. Então, aquele atleta que tem menos sequela ou menos mobilidade, ele tem uma pontuação maior. Quanto maior a sua limitação, a sua lesão, menor é a sua pontuação. Então, pode ser que, às vezes, você tenha que colocar um atleta com mais liberdade motora, tem mais um repertório maior de movimentos, mas daí você tem que equiparar com alguns atletas que têm uma limitação maior. Sim. Exatamente para ter um equilíbrio, né? Exatamente para isso. O exemplo, o
A, ele não pode ter mais do que 12 pontos em quadra, nos 4. Entendi. Os 4 participantes não podem ter mais do que 12 pontos somados. Então, aí o técnico tem que quebrar a cabeça também em como colocar. Como tenho bastante mobilidade, a minha pontuação é alta. Eu sou, acho que 4, 3,5 ou 4. Então, aí o professor muitas vezes tem que quebrar a cabeça para tentar encaixar esse tipo de situação na hora do jogo ali. Legal. E a gente está recebendo aqui, né? Está chegando aqui o nosso técnico, né? O técnico, a gente chama de Mineiro, a gente apresentou ele aqui. Pode sentar aqui, Mineiro. Tá? Ele vai acompanhar a gente aqui. Pedir para você sentar aqui do meu lado. A gente está fazendo um bate-papo hoje, né? Esse vídeo aqui vai para o Brasil todo, né? Que vai envolver uma galera legal aí do esporte adaptado, falar um pouquinho sobre a inclusão, né? A gente estava conversando sobre o handball, sobre o histórico do Robson. Falamos um pouquinho também sobre ali a configuração que ocorre de acordo com a pontuação que o atleta tem que ter na quadra, e isso faz com que exista um equilíbrio, né, entre as equipes, né? Mas ainda, antes de passar a palavra ao nosso técnico, ainda falando sobre essa questão da tua deficiência, da tua limitação, você tem toda essa região abdominal controlada, né? Então, isso te dá uma boa qualidade no jogo, né? Sim. Porque alguns que têm uma determinada limitação, às vezes traumáticas até na coluna, perde o movimento de estabilidade da região do core aqui, do abdômen. Sim. E às vezes tem que ser até amarrado, né? Dependendo ali para sustentar. Cinta, na verdade, tem uma cinta abdominal, né, que ela é responsável pelo controle do tronco de pessoas que têm algum tipo de dificuldade na questão de retorno do tronco. Então, a gente utiliza dessa cinta abdominal, tá? Para que a pessoa ela consiga fazer o retorno quando ela tem que fazer o avanço do tronco até a frente ali para pegar a bola, e ela fazer esse retorno, daí ela tem essa cinta como apoio. Perfeito. Mas esse não é o meu caso em particular, eu tenho o controle do tronco, eu tenho. E no jogo você percebe só a questão da condução da bola, você percebe que você consegue tocar a cadeira melhor. O que você tem de vantagem ali por ter toda essa condição motora? Essa superioridade nesse quesito me garante maior domínio da cadeira na hora do jogo, consequentemente mais domínio da bola. É porque eu vi um dos treinos e vocês usam uma adaptação no gol, né, na trave, para baixar um pouquinho, né, que é uma placa. E você fez um arremesso um dia que deu um estouro naquela placa lá. Eu falei, pô, o cara é forte, né, cara? Um arremesso, pá! Foi forte, né? Bom, mas isso também te dá essa questão, porque você não usa só o braço no arremesso, né? Você usa o tronco também, né? Por isso que essa pontuação muda, porque aqueles sujeitos que não têm a estabilidade dessa região acaba não conseguindo fazer, né, Mineiro? Na verdade, a questão do arremesso tem uma série de fatores. Quando a gente pega uma pessoa amputada e a amputação dela é ao contrário do lado do arremesso dela, ela arremessa com o braço direito e ela tem uma amputação na perna esquerda. Então, ela vai ter dificuldade de manter o controle da bola na hora do arremesso, porque ele não tem aquele apoio da perna. Quando a amputação é do mesmo lado do arremesso, ele consegue estabilizar melhor a cadeira, para daí o arremesso sair com a melhor precisão. Isso aí até coisas que no passado, quando eu estava trabalhando bem na época acadêmica minha, a gente começou a analisar isso nas equipes e a gente queria desenvolver um trabalho científico em cima disso aí. Traçar uma linha referencial, criar alguns protocolos referente a pessoas amputadas tanto da perna direita quanto à esquerda na hora do arremesso. E o professor, né, e meu atleta aqui, vocês, e para essa identificação, professor, você só tem mesmo essa questão de observação, ou vocês têm algumas ferramentas para poder avaliar? Vocês usam, assim, algum tipo de teste físico? Como é que é feito, talvez, até para sintetizar mais a pergunta, essa pontuação, Robson, você passa por uma análise, o próprio técnico que julga isso, é uma comissão que julga essa análise da eficiência que o atleta pode ter em relação a outro? Assim, ó, a questão da classificação funcional funciona da seguinte maneira: existe uma equipe a nível nacional e internacional que ela é responsável pela classificação funcional do basquete. Como a pontuação do basquete eles já têm, faz
muito tempo que eles têm a equipe já, e já é considerada paralímpica, eles têm essa equipe que é responsável pela questão funcional e mobilidade do atleta. Com isso aí, eles conseguem fazer um referencial de cada um, de acordo com a lesão medular dele, da altura, da amputação do membro, se é abaixo do joelho, acima do joelho, se é femoral alto ou baixo, e com isso aí eles vão traçando um parâmetro para cada atleta. Mas, depois da avaliação funcional, ele é avaliado em quadra. Também. Ele é avaliado em quadra. E isso aí é muito importante porque a grande maioria dos atletas, eles conseguem adaptar muito bem com uma cadeira e talvez um atleta que talvez não tenha a mesma pontuação dele, não consegue se adaptar com a cadeira. E se ele não conseguir se adaptar com a cadeira, mesmo a pontuação dele sendo alta, por exemplo, 4, e um atleta lá que tem, por exemplo, 2, muitas das vezes o 2 joga melhor do que o 4. Porque ele se adaptou melhor com a cadeira, ele tem uma habilidade motora, uma condição física que possibilita que ele rinde mais do que os outros. Aí, isso aí entra a questão de treinamento, disponibilidade do atleta, aquela questão dele se sentir incluso e querer fazer todo dia, querer treinar, ser dedicado com aquilo, isso vai fazer toda a diferença para ele. E uma pergunta também, eu sou professor de biomecânica, né, então a gente fala de ergonomia, de alguns recursos que potencializam a performance humana, e a cadeira, como é que ela é, Robson? Ela é uma cadeira que ela é adequada para o atleta, ela é uma cadeira padrão, ela tem ajustes que você pode fazer para você se sentir melhor, como é que funciona ali? A cadeira, ela tem os ajustes, sim, dá para fazer, mas são mínimos. Cada cadeira é feita e pensada para aquele atleta, de acordo com a necessidade daquele atleta. Então, o tamanho até da cadeira pode Sim. mudar, ou ela tem, por exemplo, que nem é o assento ali, é o encosto? Não, essas partes são fixas já, não são variáveis, não muda. O que pode mudar é a altura de uma roda, de uma rodinha, que vai ali embaixo, aonde você coloca, estaciona o pé ali dá para regular. Agora, a largura, a altura, não. Isso daí não. Isso daí já é feito sob medida. Então, aí o cara que é atleta já fica sabendo, não vai poder exagerar na comida não, que se engordar vai ter que fazer outra cadeira. Tem um limite ali, né? Bom, e eu acho que é bem perguntado, eu queria também perguntar para o professor, em relação a isso, né? Porque a gente percebe que uma pessoa que teve uma lesão, uma amputação, uma lesão traumática na coluna, perdeu os movimentos, ela tende talvez a ter um gasto energético diminuído, né? Ela diminui, né? Porque o membro inferior, você tem um gasto energético alto para se deslocar no dia a dia, tudo isso. E como é que é? Você percebe alguns atletas aumentando peso, igual o Robson comentou, tem uma facilidade para engordar, vocês cuidam também disso? Como é que funciona? Assim, a partir do momento que a pessoa, né, o indivíduo lá, se for amputação dos 2 membros, o que vai acontecer? Ele vai ter que pôr uma cadeira ou pôr uma prótese. O gasto calórico dele dia vai cair, ele vai gastar menos calorias, então a tendência dele, se ele não procurar treinamento e se cuidar através da alimentação, ter uma dieta regrada, ele vai ganhar peso. Tá? Quando é a lesão medular, e essa lesão medular, o atleta, a pessoa no caso, ele aquela bolhão. O movimento completo da perna, ele vai ter que ir para a cadeira. A partir do momento que ele toma a cadeira, ele só vai ter o movimento dos braços. Então, aí há a necessidade de entrar tanto profissional da área da educação física, nutricionista, para acompanhar aquela pessoa. Tá? E, futuramente, ele se engajar em uma equipe de treinamento para ele conseguir ir se socializando com os demais e mudar o modo dele de pensar, porque ele não vai poder conseguir pensar do mesmo jeito que ele pensava. Isso é fato. Em relação às cadeiras, que a gente estava tocando no assunto agora, as cadeiras são feitas tudo sob medida, de acordo com a lesão, seja ela medular, amputação, ela é feita sob medida para cada indivíduo. O que acontece muitas das vezes é a pessoa começa a treinar, a gente confecciona a cadeira, e daí aquela pessoa, ela não se deu bem com a modalidade, ela acaba
trocando, indo para outra cidade ou procurando outra modalidade para fazer, e a gente reutiliza essa cadeira, fazendo algumas adequações, tanto na relação do pé, do quadril dela, onde vai ser o encaixe dela, para ela conseguir utilizar aquelas cadeiras. Respondendo a sua pergunta quanto à alimentação, isso daí nós temos essa preocupação, sim. A gente, até sábado passado, estávamos conversando e aconselhando um menino novo, 16 anos, ele é cadeirante, está chegando na nossa equipe agora, o Matheus, e a gente estava realmente comentando com ele sobre essa necessidade, porque para uma pessoa que tenha a parte inferior bacana, beleza, como você falou, realmente consegue perder peso mais rápido do que nós. A gente tem bastante dificuldade em perder esse peso. Então, é bacana para que a gente tenha o controle disso, para que a gente tenha essa mentalidade já, entende? Que a gente não pode engordar, não devemos engordar. Primeiro que vai ficar feio. Depois que, pô, né, não vai fazer bem para o teu coração, pulmão, para nada. Não, perfeito. Disso. Além da parte de performance, né, que compromete, tem a parte da saúde mesmo, né? Sim. As substâncias inflamatórias são causadas pelo tecido adiposo e isso realmente impacta diretamente em doenças crônicas não transmissíveis. E nem só é isso. Imagina só também você, sei lá, você como um pai, tem um filho cadeirante, ele pesa ali seus 30 quilos, 40 quilos, 50 quilos. Você consegue, de boa, tirar ele da cadeira, passar para uma cadeira normal, para uma cama, para dar banho. Agora, se esse teu filho pesa ali 100 quilos, 120 quilos, você já não vai conseguir fazer com essa tanta normalidade isso. E até para ele mesmo fazer muitas coisas dessas, como sair de uma cadeira normal e ir para uma cadeira de banho, se ele pesar seus 40, 50 quilos, vai ser tranquilo. Agora, se ele pesar 100 quilos, aí não. E é um ponto muito importante ser comentado, porque envolve a família, né? Então, com certeza, a deficiência, ela acaba fazendo com que a família também tenha que se adequar a essa realidade, né? Mineiro, você, como professor técnico dessa modalidade, né, trabalha com pessoas com deficiência, mudou muito tua visão de mundo profissional na área da educação física, porque a gente está falando aqui para o pessoal da educação física, né? Aí o pessoal aí do Brasil todo vai depois assistir online isso, a gente vai colocar lá no YouTube. E como é que é essa tua percepção? Porque você foi acadêmico, foi nosso aluno, né? E, de repente, você vai para esse mundo, mas você ainda é personal trainer, você ainda trabalha na escola, você é professor do ensino básico aqui municipal, né? E como é que é essa percepção lá na escola? Porque eu tinha perguntado antes de você chegar para o Robson sobre como era a educação física na época dele, porque a gente está meio velhinho já, né? Tá com os 40 para cima, né? E daí, de repente, como é que era na década de 80, 90, né? E como é que você vê hoje você e a realidade ali do mundo escolar quanto à inclusão, preconceito, tudo que a gente pode encontrar no ambiente escolar? É assim, primeiro eu me formei aqui na Unipar, né? Entrei aqui em 2008 e me formei em 2012, 2011, 2013 eu me formei em bacharel. Passei no concurso da prefeitura, comecei a trabalhar em escola. Na minha época de estágio, né? A gente via que a dificuldade era imensa dentro da escola, como trabalhar, a escola não tinha infraestrutura, aquela coisa toda, e não tinha aceitação do professor de educação física, porque achava que o professor de educação física só ia dar uma bola, não ia fazer um planejamento de aula, nem nada, e isso aí mudou bastante. A gente tem um respeito assim, muito grande assim, à equipe pedagógica da escola. Isso aí foi tudo questão dos professores que formou naquela época ali, que implantou isso dentro das escolas. Então, a parte acadêmica, hoje, na área de educação física, ela está muito avançada. Falando um pouco sobre a minha profissão fora da escola, que é trabalhar com personal. Hoje eu tenho 10 alunos de personal, sendo que 6 deles têm algum tipo de deficiência física ou intelectual. Tá? O campo hoje, na área da educação física para adaptada ou pessoas ali com algum tipo de deficiência, o mercado é mais vantajoso, tanto para a experiência própria do profissional, quanto financeira. Porque hoje, esses alunos que eu tenho, eu comecei com eles logo quando eu saí da universidade, então tem aluno que eu tenho 12 anos que eu trabalho com eles. Entendeu? Cria um vínculo muito afetivo entre professor
e aluno. Isso aí eu consegui graças à universidade e eu entrando com o meu trabalho voluntário dentro do projeto. E hoje é um orgulho muito grande falar de um acadêmico que está lá com a gente, que é o Gabriel. Ele participou da aula prática um dia lá no Complexo Esportivo, no sábado, na segunda, né, Rob? Na segunda-feira à noite, e tinha várias pessoas ali junto com ele ali. E ele foi o único que chegou e falou: professor, como é que eu faço para vir aqui? Eu queria vir, ver, olhar e tal. E ele começou e ele criou amor por aquilo e não parou mais. Então, assim, o que eu tenho para falar para quem está aí como acadêmico, está começando, ou talvez já está no terceiro ou quarto ano que seja, procura a área de esporte adaptado, alguma coisa para você se engajar dentro daquilo ali, e com isso, a sua visão, tanto de mundo, e as pessoas vão te ver com outros olhos, tá? Então, assim, um recado que eu dou para vocês aí: comecem a procurar, ir atrás de professores que trabalham na área para vocês se alavancarem aí, ok? Para nós, ter o mineiro como técnico é um benefício, porque a gente tira proveito disso. A gente já pede para ele fazer as avaliações técnicas, coisa que ele sempre faz muito bem feito, monta a parte dos treinos para a gente, que é além do treino no sábado, na cadeira do jogo ali, a gente pratica, faz a parte da academia, faz natação, a gente desenvolve outras atividades além do HCR, né? Então, Que bacana, super vantajoso para a gente ter o mineiro como técnico. E deu para ver no sotaque, né? Mineirinho, né? Mas misturado também já com o interior do Paraná, né? Também um pouquinho. Bom, mas, pô, que papo bacana, cara. Eu tô me sentindo um entrevistador, sabe? Cara, nunca fiz isso na vida, mas acho que tá se saindo. Robson, queria te agradecer, tá bom? A gente tá aí com 30 e poucos minutos, dá para fazer um comentário aí no final, mas agradecer você, porque é um cara que nos procurou. Eu queria até aproveitar que a gente tem um tempinho ainda, para você falar da associação, né? Porque hoje a Unipar de Cianorte, ela fez uma parceria, né? Foi procurada. Esse projeto ele sempre existiu na Unipar. Depois a gente teve essa questão da pandemia. Aí os atletas me procuraram aqui na instituição. A gente, até em respeito aos atletas, ao histórico que foi bem construído por antigos coordenadores, como eu citei o Ricardo Carminato, o professor Marcos Sugimati, a professora Ellen, que tocaram esses projetos durante muito tempo, e tantos estagiários, né, que viraram profissionais que também estiveram. Um deles é o mineiro, que agora é o técnico da equipe. E como é que foi? Como é que está essa ADEFIC, como é que está essa associação e as pretensões dela também com o esporte adaptado? Certo. Eu faço parte da associação, muito bem frisado, sou o diretor de esportes da associação, uma associação que vem crescendo dia a dia. Nós temos hoje cerca de 310, 315 membros na associação. É uma associação bem ativa, que vem galgando o seu espaço dentro da sociedade cianortense, e estamos sendo bem acolhidos, sim. Fazemos a parte de inclusão, como você bem mencionou, mas também fazemos a parte da assistência. É uma associação completa, uma associação top, e está lá para o que o associado precisar. Então, nós temos outros projetos, sim, além do esporte. E também aqui, como esse vídeo aqui vai ser acabar divulgando em algumas redes sociais, algumas coisas assim, vem o convite também, né, Mineiro? Porque assim, tem pessoas que às vezes têm uma situação, uma certa limitação, me corrija até com os termos, o vocabulário que vocês conhecem muito mais do que eu, mas as pessoas acabam, às vezes, pensando que não tem uma saída, né? O fator motivacional diminui muito. E eu percebi, não só agora, mas essa equipe aqui é fantástica. Eu acompanho ali a interatividade entre os atletas, até as brincadeiras entre os atletas, né? É um clima muito bacana e a gente fica muito feliz, né, de poder contribuir também com o crescimento do esporte. Um exemplo claro foi do Matheus. A gente estava na quadra lá sábado, no terceiro sábado já, né, que ele está indo. Foi o terceiro que ele foi, né? Foi. E daí ele chegou, mas o pai dele, ele tem 16 anos. Aí ele chegou, ficou olhando ali, eu fui lá conversar com ele, aí ele... eu vim olhar hoje, mas eu queria fazer, eu vim de Itapejara, que é uma cidade próxima aqui, vizinha, e
Daí ele ficou ali olhando e tal, daí eu peguei uma cadeira, falei assim, ó, senta aqui e tal, vamos tocar a cadeira um pouquinho e tal, e ele começou a tocar a cadeira, aí eu vi que ele levava jeito e tal, converso com ele aqui e tal. Foi sábado agora, ele falou assim, eu não paro de fazer isso aqui nunca mais. Ele falou para mim que ele não para de fazer, porque é muito gostoso, porque ele sempre ficou numa cadeira, ele nunca jogou nada de esporte, ele nunca fez nada, porque a condição dele não permite que ele faça esporte, igual jogar um futebol, jogar um vôlei, nada disso. Ele é permanente na cadeira. Então, ele ficou assim, fora de si, quando ele começou a jogar, e é um menino promissor, porque pela velocidade que ele toca a cadeira, com 3, 4 treinos, então ele é um menino muito bom. Tá? O que eu tenho para falar em termos das pessoas que chegam para a gente tenta fazer o quê? Dar aquele conforto para a pessoa, falar que ela é capaz, porque a grande maioria chega e fala assim, nossa, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta e tal. E daí o que eu fiz, foi sábado, que eu fiz bem legal, que eu achei assim, extremamente importante, foi colocar o Matheus na roda com os atletas e cada um falou um pouquinho como que eles chegaram até ali. Aí o Malu falou como que foi, que ele tinha medo de tudo, não ia no mercado, não fazia nada. E a partir da modalidade, ele se alavancou. Isso aí, quase todos passou por isso, né, Robson? Sim, com certeza. Eu ia mencionar justamente sobre isso agora. Nós tínhamos esse atleta que o Cláudio mencionou, ele é um amputado. Então, para a pessoa que tem a deficiência adquirida, eu entendo que é um pouco mais difícil para ela se enxergar com aquilo ali. Porque imagina só, você tá ali, perfeito, normal, e dorme e acorda sem uma das suas pernas. Não é normal. Para mim, eu não tive outra opção. O Matheus também não teve outra opção. Ele já nasceu daquele jeito, eu também. Então, é uma coisa, a gente já cresce tendo que se aceitar dessa forma. Não tem outra opção. Agora, para quem é adquirido, não. E o Malu, ele tinha esse receio, essa vergonha, essa cisma de si mesmo. Fiquei sabendo que ele não ia nem no mercado por conta de então, porque ele não tinha uma das pernas. E quando conheceu o projeto, conheceu o esporte, cara, vai viajar com a gente, brinca, sorri, é uma pessoa normal. Não vejo nenhuma diferença dele, de mim, para outra pessoa, para o Cláudio, que anda normal, age normal. Essa parte de inclusão do esporte é fantástica, sem contar a parte de ganho físico, mental, cardíaco, pulmonar. Eu ia até pontuar isso, Mineiro, porque vamos pensar o exercício físico de forma geral. A gente tem, infelizmente, a gente pensa que o exercício físico só serve para emagrecer, né? A maioria procura só para isso. O exercício físico tem outros grandes benefícios, né, metabólicos, fisiológicos, que isso são preventivos, previnem, né, contra algumas doenças, né? Inclusive o mal do século, que é a depressão. Exatamente. Então, imagine só, e aí vem um ponto que você comentou bem, que é a pessoa que você citou como uma pessoa normal, né, mas assim, a pessoa que não tem uma limitação. Sim. E de repente ela tem essa condição, né? Você falou de um dia para o outro, ela perdeu a perna, alguma coisa assim, num acidente, ou enfim. E a depressão com certeza deve vir junto com isso, hein? E aí o esporte, a motivação que vocês dão ali, deve ser um ótimo remédio para isso, né, Mineiro? É assim, quando eles chegam pra gente, assim, e falam assim, eu sofri um acidente, foi uma amputação da minha perna e tal, de moto, alguma coisa do tipo, na hora que eles vê os outros atletas ali sentados na cadeira, eles já começam a se sentir capazes de tudo. O Gabriel, esse aí a gente chama ele de Poli, que é o atleta. Tem dois Gabriel, tem o que é o estagiário lá da gente e o Poli. Eu tava na escola e daí a pouco eu vi, já na minha moto, assim, olhei e vi, falei assim, mas parece que ele é amputado. O primeiro dia que ele foi buscar o filho dele na escola. Eu cheguei, cumprimentei ele e tal, aí eu falei, me apresentei para ele, falei do projeto e tal, e ele ficou de ir no projeto, passou um sábado, ele não foi, no outro ele chegou lá, ficou meio desconfiado e tal, hoje ele já se enturmou. É o primeiro a chegar. É o primeiro a chegar, cobra lá no grupo, tô chegando, cadê vocês? Vocês não chegaram, vamos abrir isso aqui e tal. Então, assim, e ele tem 26 anos,
perdeu a perna num acidente de moto e ele estava meio fechado também para as coisas da vida. E a partir do momento que ele começou a vir no projeto, ele virou outra pessoa. Também percebi. E ele motiva os outros. Que ele chega e fala assim, você é capaz, vamos lá, vamos fazer e tal, e você dá conta e aquela coisa toda. Então, assim, a questão do esporte, seja ele handebol em cadeira de rodas, basquete, qualquer esporte que seja, a inclusão não tem igual. Não tem igual. E, assim, é assim, um orgulho fazer parte da equipe. Eu venho trabalhar com eles, assim, ó, eu fiquei 12 anos de voluntário, e eu vinha porque simplesmente eu gosto de trabalhar com eles, me sinto bem trabalhando com eles, e isso aí fez eu mudar minha mente completamente. Só para que você entenda, nosso grupo hoje de praticantes no esporte ali, nós estamos com 10, 12, de 10 a 12, assim, frequentes. E quando vai chegando ali a quarta, quinta-feira, o pessoal já começa a nos cobrar, e daí, vai ter sábado, né? Vamos sábado, hein? Não quero ninguém faltando, tal. Eles mesmos se ajudam a se policiar para que ninguém falte, para que todos venham, se organizar. Sim. Deve ter esse companheirismo, né? Esse coleguismo dentro da equipe, porque todos ali passaram por um trauma importante, né? Mesmo você mencionando que alguns são congênitos que nasceram com aquela condição, mas ainda tiveram que superar muito mais desafios, né? Então a gente espera que cada vez mais, e vocês, futuros profissionais de educação física, ou aqueles também que assistem, que vão assistir isso aqui no YouTube, em outras plataformas, penso que a consciência sobre essa limitação, ela não pode impedir, ou fazer você impedir a pessoa de ter acesso às coisas. E o esporte é uma ferramenta fantástica para isso. Vocês viram hoje no depoimento aqui do Robson, do nosso professor mineiro, que com certeza isso é possível. Então você que assiste, às vezes tem um irmão, alguém que sofreu alguma situação, tem algum comprometimento, uma limitação, o esporte é uma ferramenta importantíssima. Não só pela inclusão, não só pelo esporte em si, mas pelos benefícios do condicionamento físico que trazem a saúde da população. Com certeza. Tá bom? Bom, eu queria vou encerrar esse bate-papo fantástico, queria ter mais oportunidades como essa, aprendi um monte hoje, viu? A ideia era eu aprender com esses dois aqui, e eu aprendi bastante, tá? Robson, muito obrigado, obrigado de coração, a universidade, a Unipar, em especial a unidade Cianorte, mas está transmitindo para todas as unidades. A gente fica muito contente com a tua presença e espero que, quando precisar, você esteja à disposição para ajudar a gente aqui. Eu é que agradeço a oportunidade de estar falando, né, explanando um pouco sobre as nossas condições, as nossas limitações e as nossas vitórias também. E sim, quando precisar, pode contar comigo. Tamo junto aí. Muito obrigado. Já quero deixar um convite para quem quiser vir participar. Os treinos sempre aqui na Unipar, ali no complexo esportivo, sempre aos sábados, das 9 ao meio-dia. Podem vir, podem participar. Se não for deficiente, não tem problema, pode ficar sentado lá na plateia, apoiando, aplaudindo, vaiando, enfim, participando de alguma forma. Obrigado. E também agradecer esse cara aqui, que é uma figura... Nossa, conversar com o mineiro é uma paz, né? Isso. Cara, obrigado por ter vindo. Estava dando aula, entrou um pouquinho depois aqui, porque estava também atendendo seus clientes. Obrigado, tá? Obrigado pelo que você vem fazendo com a gente, por ter abraçado esse projeto. Eu sei que foi uma coisa que também você ficou muito contente, né? Você externou isso a mim. E a gente fica muito mais, viu? Não só na Unipar, mas aos atletas. O Robson aqui também colocou uma coisa, como aprende com você. E essa tua dedicação, ela é ímpar. Muito obrigado. E espero que você esteja sempre com a gente, viu? Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. A universidade, né, lá atrás, começou o projeto. Quando começou o projeto, foi comprando as cadeiras e com a pandemia parou o projeto e eu passava ali do lado do complexo esportivo, eu via aquelas cadeiras ali, eu falava assim, meu Deus do céu, que dó que dá de ver isso desse jeito. Mas, graças a Deus, conseguimos recuperar a equipe. Estamos aí com 12 atletas na equipe. Hoje eu recebi uma mensagem de um atleta lá de Francisco Beltrão, um abraço aí para a equipe de Francisco Beltrão, perguntando se aqui tem a equipe feminina, que ela queria participar da equipe feminina daqui e tal.
Então, eu agradeço o contato dela e do pessoal aí de Francisco Beltrão. Um recado que eu vou deixar aqui para todos que estão assistindo aí, acadêmicos, seja da universidade aqui de Cianorte ou de outros campos aí do Paraná, procurem seus professores, seus orientadores e comecem a trabalhar junto com a universidade. Porque eu vim de Minas e cheguei e falei assim para o professor Ricardo Carminato, falei assim, ó, eu queria ser voluntário em alguma coisa, eu queria ajudar em alguma coisa. E isso aí me alavancou para o mercado de trabalho, e é onde eu estou até hoje. E eu tenho certeza, se algum dia eu sair da cidade, for para um outro lugar, eu vou continuar trabalhando com isso, que é o que eu sei fazer de melhor. Certo. Então, assim, a universidade, ela está ali para ajudar a pessoa. Muitos vão pensar assim, mas eu pago a pessoa. Não é isso. Não é isso. Se você agarrar as oportunidades, na hora que você sair da universidade, você não fica sem trabalho. E eu pensava isso quando eu estava dentro da universidade, porque tinha muito acadêmico. Eu pensava assim, não, a cidade não comporta esse monte de pessoas formadas. Só que se você for bom naquilo que você faz, você tem trabalho aonde você for. Então, assim, o recado que eu deixo para todos aí é que procurem seus professores, seus coordenadores e comecem a trabalhar. Isso é muito importante, tá? Agradeço aí a oportunidade da universidade, do professor Vitor aqui, ele foi meu professor, orientador e tal, e hoje aí a gente está trocando ideias junto. É um prazer. Beleza? Forte abraço. Bom, pessoal, então eu encerro aqui esse nosso vídeo, esse bate-papo com uma característica um pouco informal, que permitiu um autoconhecimento, e principalmente o que eu tinha pontuado no início, né? A gente trouxe toda aquela teoria agora para a prática, né? Apesar de não ter mostrado aqui o esporte sendo jogado, mas a gente trouxe a vivência, isso com certeza soma muito. Espero que a gente tenha contribuído com vocês, espero que vocês tenham aprendido nesse momento, levem informação, conhecimento, que vocês vão prosperar. Tudo bem? Encerramos aqui, Unipar sempre. Até mais, pessoal. Até mais. Vou encerrar aqui.